É bizarro como que o Desmond Hart consegue estar sempre um passo à frente das Bene Gesserit em tudo. Se esse cara existisse dessa forma há 30 anos atrás, a Irmandade nunca teria se tornado essa ordem extremamente influente politicamente como nós estamos vendo. Mas o final desse episódio apresentou mistérios também. O Griffin, irmão da Valia Harkonnen, está vivo? Ele era a Theodosia? Como assim? O que aconteceu ali? E por que o Desmond Hart ficou todo machucado após matar aquelas pessoas na reunião? E a Layla? Ela tá viva mesmo? Será a Layla a pessoa renascida duas vezes? Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Duna, a Profecia. Geralmente eu posto a análise dos episódios segunda-feira aqui no canal, só que semana passada eu passei a semana toda em São Paulo por conta da CCXP e eu não consegui assistir o episódio a tempo, né? Na verdade eu consegui assistir o episódio apenas ontem à noite, então por isso que esse vídeo tá saindo um pouco mais atrasado, mas a partir da próxima semana nós voltamos à programação normal. Então me segue no Instagram se você ainda não me segue por lá, pra acompanhar o conteúdo que eu produzi na CCXP, tem ainda muita coisa para sair lá no meu perfil. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito para acompanhar os próximos vídeos de Duna, a Profecia. Após ser banida da Corte Imperial, a Reverenda Madre Valia Harkonnen volta até o planeta da sua família para colocar em prática um plano que, se desse certo, a colocaria de volta às boas graças com a Casa Corrino. E assim, ela tem um pensamento também muito sagaz, porque o Desmond Hart a subjugou, ela tentou utilizar o comando da voz nele, esse comando não funcionou, ela saiu ali do palácio humilhada, mas ao mesmo tempo ela já estava pensando em um plano B que tinha tudo para dar certo, e que se desse certo, o Desmond Hart é quem seria banido do Palácio Imperial e ela voltaria ali pela porta da frente com a Casa Corrino aos seus pés. Ela fez as outras Bene Gesserit a serviço de outras grandes casas a manipularem os seus lordes para eles exigirem uma investigação de fato sobre a morte do Pruitt Richese. Até então, né, o imperador, o Jávico Corrino, ele estava falando para todo mundo que esse menino tinha morrido em um acidente. E a Casa Richese, que sabe da verdade, ela estava assustada demais para desmentir o que o imperador estava falando. Mas nenhum lorde gostaria de sofrer represália do imperador caso essa investigação não desse em nada, caso a investigação provasse que o imperador era inocente. Então, para isso, a Valia, ela precisava de um bode expiatório, ela precisava de alguém para ser o porta-voz. E por conta da posição que a Casa Harkonnen tem frente às outras grandes casas, ela percebeu que o jovem Harrow seria a pessoa ideal para ela nesse momento. E o plano, de fato, era muito bom. A Valia salvaria a vida de todos ali naquele salão, ela entregaria o Kyrian Atreides por traição, assim ela iria satisfazer as grandes casas, ela iria satisfazer o imperador e ela faria todo mundo perceber o quão necessárias as irmãs Bene Gesserit são para o funcionamento das coisas. E ao mesmo tempo, ela concluiria uma vingança pessoal também, visto que a gente descobriu aqui nesse episódio que o Kyrian Atreides, ele é filho daquele menino que a Tula deixou sobreviver, como vimos no episódio passado. Ao mesmo tempo, ela erradicaria o Desmond Hart e o perigo que ele oferece, e a Irmandade sairia ainda mais consolidada dessa tempestade, mas tudo deu errado porque o Desmond Hart está sempre um passo à frente delas. Ele conseguiu identificar uma rebelião e ele agiu para neutralizar os rebeldes antes que eles pudessem fazer alguma coisa para prejudicar o imperador. Mas o Desmond Hart, assim como a Valia, ele também é um homem de pensamento muito sagaz, porque naquela cena ele foi pego de surpresa pela princesa Inês. Ele não esperava que ele seria exposto dessa forma, mas ainda assim, após ser pego de surpresa, ele pensou rápido e ele conseguiu ali no improviso um discurso muito bom, inclusive, um discurso que convenceu a todos e que tirou o dele da reta. O Desmond Hart já queria radicalizar há um tempo. Ele está pouco a pouco, episódio a episódio, tentando manipular o imperador, só que o imperador Corrino, ele sempre esteve um pouco receoso com a dica que a esposa do imperador disse para ele, né, que às vezes o Jávico precisa de um empurrãozinho. O Desmond Hart pegou essa dica para si e ele deu esse empurrãozinho e no final funcionou. O imperador entrou na onda dele, utilizando do seu poder, ele matou queimado todas as pessoas que estavam envolvidas com as tecnologias pensantes, né, as AIs, incluindo um lorde de uma casa maior. Tinha ali um grande lorde que também foi assassinado pelo Desmond Hart, lorde esse que na noite anterior estava de posse de uma inteligência artificial. Desmond Hart matou todo mundo. Mas um momento interessante aqui nessa cena é que vimos que utilizar desses poderes prejudica o Desmond também. E quando ele tá matando todas aquelas pessoas, né, a gente vê que ele tá muito concentrado. E aí a câmera se aproxima dos olhos dele e a gente vê qual é a fonte do poder dele. A Haqqis, a especiaria e o Shai Hulud. Quando o Shai Hulud se aproxima, a cena
cena mostra pra gente aqueles olhos robóticos azuis que se tornam um, e vemos que isso está brilhando no fundo dos olhos do próprio Desmond Hart. Pra mim, essa cena tá dizendo que o Desmond Hart também utiliza de especiaria e tecnologia proibida para ter os seus poderes. Assim como a Tula utilizou de especiaria e tecnologia proibida para salvar a vida de uma pessoa, né, e para ressuscitar a Layla, o Desmond utiliza desses mesmos elementos, mas não para salvar as pessoas, e sim para tirar a vida delas. No final do episódio, nós vemos as costas dele cheias de cicatrizes, e por um momento eu pensei que essas cicatrizes poderiam ser resultado do encontro dele com o Shai-Hulud, mas depois eu comecei a pensar que pode ter sido fonte de uma espécie de cirurgia ou uma espécie de operação que ele fez, né, com o IA para melhorar o corpo dele artificialmente, similar ao que a Tula fez com a Layla, só que de uma forma muito mais arcaica. Tanto ele quanto a Layla nasceram duas vezes, uma vez pelo sangue e uma vez pela especiaria, mas a especiaria parece não ter sido o único ingrediente nessa mistura, porque a Layla, ela renasceu pela especiaria sim e pela tecnologia proibida, e parece que algo similar aconteceu com o Desmond. O poder do Desmond nós já conhecemos, mas qual será o poder que a Layla vai apresentar agora? A gente já sabe que ela conseguiu desbloquear a sua memória genética, ou seja, alguma forma de presciência ela tem, e no final do episódio, né, ela estava com os olhos azuis por conta do contato com a especiaria utilizada para trazer ela de volta à vida. Eu acredito que esse episódio também confirmou pra gente que a pessoa mexendo com a cabeça das acólitas lá em Wallach 9 é o Desmond Hart. Todas elas tiveram o mesmo pesadelo, e quando a Tula tentou acessar essas memórias, né, todas elas desenharam aquela mesma coisa, né, aqueles olhos que a gente já sabe agora que são os olhos robóticos, os mesmos olhos robóticos que a gente viu dentro da cabeça do Desmond Hart, e parece que está conectado com ele. A própria Tula também foi perturbada por sonhos assim, né? Ao acordar desse sonho, nós ouvimos aquele barulho característico que remete a gente a olhos robóticos, que remete a gente à tecnologia proibida e inteligência artificial. Então eu acredito que a mesma coisa que está mexendo com a cabeça das acólitas foi responsável por fazer a Tula ter esse pesadelo também. E aparentemente essa pessoa é o Desmond Hart, e as ações dele aqui nesse episódio colocaram o Imperador Corrino numa posição de autoridade máxima, porque agora ele teve um pretexto não apenas para matar o jovem Pruitt Richese, mas como todas as outras pessoas também. E o Landsraad não vai se voltar contra ele agora, sabe? Porque ele tem pretexto para tudo, ele tá grandão, mesmo com os lords das grandes casas estando insatisfeitos com o posicionamento dele, estando insatisfeitos com a presença do Desmond na corte, ninguém vai fazer nada para pará-lo. A única pessoa nesse momento que pode impedir o Imperador e o Desmond Hart é a Valia Harkonnen. E aparentemente ela vai utilizar das habilidades de metamorfose da irmã Teodósia para isso. Antes, a gente precisa entender o que a Teodósia é. No universo de Duna, existe um povo chamado de Tleilaxo, e esse povo ele ficou muito famoso e muito conhecido por conta do avanço biotecnológico e científico que eles fazem, sabe? Inclusive, esse povo terá um papel importante no próximo filme de Duna, Duna Parte 3 ou Duna Messia, porque uma das criações desse povo estará presente no filme. E o que os Tleilaxo criam? Então, as Bene Gesserit, elas são famosas por conta de que elas expandem o limite do que é ser humano. Elas focaram seus avanços nisso. Todo esse lance de conseguir transmutar veneno, de acessar a memória genética, o comando da voz, sabe? Tudo isso que as Bene Gesserit fazem não é magia, é algo que elas treinaram. Isso elas ensinam para as outras pessoas. Elas se destacaram assim. Os Tleilaxos se destacaram porque eles focaram seus esforços em biotecnologia e manipulação genética. E uma das criações desse povo são os Face Dancers, que não são bem humanos em sua essência, sabe? São criaturas orgânicas criadas para obedecer o seu mestre. Eles não são bem masculino nem feminino, mas são criaturas orgânicas mesmo, sabe? E essas criaturas, elas conseguem manipular e alterar o seu próprio organismo a nível molecular e assim assumir a aparência de qualquer pessoa. Eles são leais aos mestres Tleilaxo e são utilizados majoritariamente em jogos políticos e em espionagem. Aparentemente, a irmã Teodósia é uma versão arcaica deles porque ela parece ter vontade própria. E como a gente conhece os Face Dancers, né, nos livros de Duna, né, os livros de Duna se passam 10 mil anos depois do que a série, eles não têm muita capacidade de improvisação, sabe? Os Face Dancers, eles são meio que pré-programados para seguir as ordens dos seus mestres, e pronto. A Teodósia é diferente, ela virou o Griffin ali porque ela sentiu que era isso que a Valia precisava para encerrar um ciclo da história dela. Ela sentiu empatia pela Valia e ela se transformou no Griffin para ajudar a Reverenda Madre, ou seja, ela tem vontade própria. E parece que ela é humana também, porque a Valia, sabendo do que ela é, deixou ela entrar para a Irmandade. Se a Teodósia fosse escrava do povo Tleilaxo,
lei Laxo, a Valia Harkonnen não estaria passando para ela todos os segredos da Irmandade. Por isso eu acredito que a Theodosia é uma versão anterior dessas criaturas dos Space Dancers. Uma versão natural mesmo. Uma Bene Gesserit conseguiu chegar a um ponto da evolução onde ela consegue não só transmutar venenos a nível molecular, como ela consegue transmutar o seu próprio organismo a nível molecular e assim assumir a aparência de outras pessoas. Theodosia é a grande arma da Valia para desmoralizar o Desmond Hart e para colocar a Irmandade de novo pela porta da frente dentro do Palácio Imperial. Entretanto, o Desmond Hart também é muito sagaz, então algo me diz que esse plano da Valia Harkonnen não vai ser fácil não, e que é bom a Theodosia tomar cuidado porque o Desmond é perigoso. Mas eu tô ansioso para saber qual que será o plano da Valia, agora que nós sabemos que ela tem esse trunfo poderoso nas mãos. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não está inscrito também. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores, me segue no Instagram para me dar uma força por lá. É isso, tchau e até o próximo vídeo.